Mas para essa questão de estabilidade, né, mais ligada à questão dos suplementos, nós temos uma família de produtos que garante que esse crosslink seja evitado durante esse período de estabilidade. Olá a todos e sejam todos bem-vindos em mais um Conversa de Mercado. Bom, em julho de 2018, saiu uma atualização na regulamentação da classe de suplementos alimentícios e trouxe a estabilidade como uma grande novidade. Antes só existia para fármacos e agora é mandatório para suplementos também. E as indústrias têm só até 2023 para se adequar. Bom, então vamos falar nessa semana sobre como adequar o seu suplemento em cápsulas para atender a legislação atual. E como sempre, trouxe uma expert no assunto aqui, então dou as boas-vindas. Aqui é Denise Reis, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento na Gelita. Denise, que prazer, obrigada aí pela tua presença. Boa tarde, prazer é meu, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto e sobre gelatina em cápsulas, né? Com certeza, Denise. Bom, eu fiz um breve histórico aqui, mas você pode falar um pouco mais para a gente sobre essa regulamentação de suplementos, como é que ela impacta aí na produção de suplementos em cápsulas e o que a indústria pode fazer, então, para se adaptar, né? Quem não começou tem pouco tempo, né? Claro. Esse pouco tempo ele é relativo porque tem muitas questões ligadas a, por exemplo, empresas que importam produtos, já tem produto registrado, enfim. Mas, na teoria, quer dizer, o básico são esses 5 anos, período de adequação. Essa regulamentação, o que ela traz? Né? Ela traz, além das características necessárias de composição, qualidade, segurança, ela trouxe esse ponto de estabilidade. Então, ela diz que os suplementos têm que garantir a efetividade, ou seja, que tudo aquilo que está dentro deles, né, que é o princípio ativo, na verdade, são os princípios ativos, que eles funcionem, né, que eles entreguem aquilo que eles se propõem durante todo o período de vida de prateleira, ou seja, de estabilidade, né? Isso a gente sabe assim, os suplementos em cápsula, por exemplo, as cápsulas, propriamente dita, elas já protegem esses ativos, né? Já que as cápsulas são uma espécie de invólucro, elas são como se fosse uma embalagem dos ativos, dos princípios ativos. Então, ela dá proteção física, proteção contra oxigênio, entrada de oxigênio, luz, etc. Mas isso não garante que, quando essas cápsulas forem ingeridas e chegarem lá no seu organismo, né, do consumidor, que o que está lá dentro vai ser liberado, vai para a sua corrente sanguínea e vai fazer o efeito esperado. Então é assim, é como se você comprasse um comprimido para dor de cabeça, você está louca de dor de cabeça, você toma o comprimido e passa 1 hora, 2 horas e nada acontece, né? Então com os suplementos pode acontecer a mesma coisa, só que a gente não percebe esse efeito de imediato, mas pode acontecer de a gente ingerir uma cápsula e ela não romper, não liberar esse ativo, e você simplesmente não ter o efeito e nem o benefício, né, daquilo que você comprou e que você espera, tá? Então, é esse o teste de estabilidade, na verdade, né, ao longo de um período fixado pelas farmacopeias, que a gente vai avaliar se essas cápsulas vão romper, vão abrir, entregar o seu ingrediente ou não, depois desse período. Bom, Denise, quando a gente fala de suplementos, tem diferença entre as formas líquidas e em cápsulas? E essa resolução, ela também impacta nos produtos líquidos? Explica um pouco mais para a gente. Então, a resolução, ela define o suplemento como uma forma, um produto para ingestão oral, apresentada no que a gente chama de formas farmacêuticas, né? Então, para caracterizar um suplemento, ela tem que estar no que a gente chama de formas farmacêuticas. E dentro dessas formas farmacêuticas, existem cápsulas, comprimidos, suspensões, xaropes e líquidos. Então, ela, por consequência, ela também se aplica a soluções, né, a produtos líquidos. O que a gente vê que acontece é que suplementos, apesar de serem suplementos em forma líquida, muitos deles, eles se encaixam melhor nas formas de cápsula. Cápsula, em questão de estabilidade, de interação de ingredientes, estão nem todos ativos, né, nem todos os ingredientes você consegue estabilizar ou colocar de uma forma otimizada, digamos assim, uma solução, por interação, até por não serem estáveis em meio aquoso, enfim. E até por praticidade, né? Então, acho que hoje a questão de praticidade
interfere bastante, ela influencia muito o posicionamento de consumidor e o impulso de compra, né, a forma de consumo, de uma maneira geral. Então, as cápsulas que acabam se tornando formas bastante viáveis, práticas e que entregam de uma forma muito tranquila o resultado, né, os benefícios que o consumidor espera. Tá? Então, são essas as principais diferenças que eu vejo com as cápsulas. Agora, essa questão da estabilidade, por exemplo, ela vai impactar aí especificamente, né, para a gente a questão das cápsulas, porque tem esse ingrediente que é a gelatina e que aí vai ter um problema de estabilidade que, de repente, em função do produto que utilizado, a gelatina que for utilizada, ela pode não romper, não fazer com que a cápsula não se rompa, o que é um problema. Bom, Denise, então, pelo que você está falando, em relação à liberação de ativos, tem algum risco ou mesmo casos em que as cápsulas podem não se romper e esse conteúdo não ser liberado no organismo de quem está consumindo? Pode, infelizmente pode. O que acontece, Nádia? As cápsulas são compostas basicamente de gelatina, né? É o principal ingrediente da sua formulação, tá? E a gelatina é um produto natural, ele é um polímero de cadeia relativamente grande. E não só tem uma estrutura grande, como ele tem muitas ramificações, é uma estrutura bastante ramificada. Então, é um fenômeno natural da gelatina, o que a gente chama de cross-linking, que essas ramificações, né, como se fossem galinhos, né, de diversas árvores, e aí elas se juntam, elas se aproximam com o passar do tempo, como se fosse uma acomodação da própria molécula, e quando elas se juntam, elas acabam aumentando o tamanho molecular, então elas ficam com uma estrutura muito maior e isso pode levar a uma insolubilização. Então, esse efeito, isso acontece com qualquer gelatina, mas principalmente com as gelatinas de pele bovina, né, que é o caso das gelatinas produzidas aqui na nossa região. Elas são mais propensas a esse tipo de reação de cross-linking. Então, essa insolubilização vai levar a que as cápsulas não se abram ali no estômago, né, para liberar o enchimento. Então, é um fenômeno, como eu falei, ele é natural da gelatina, ele ocorre em condições normais, de estocagem, enfim, mas ele também é potencializado por condições extremas de temperatura, de umidade, por raios ultravioleta, pelo contato com alguns metais, enfim, tem alguns fatores externos que também vão potencializar essa reação. E aí entra um outro complicador, que é a nossa região, né? A gente está no Brasil, que tem uma classificação em região climática que se chama Zona 4B, e é uma condição mais crítica de temperatura e umidade, então esse efeito acaba sendo potencializado também por causa disso, tá? Aí você perguntou sobre solução no mercado. Então, assim, gelatina ou cápsula, elas naturalmente vão proteger o princípio ativo, como eu falei, por serem uma embalagem, né? A cápsula nada mais é do que uma embalagem para o que está ali dentro, o seu conteúdo. Então, elas darão essa proteção de luz, até de umidade, enfim, de oxigênio, mas essa questão da solubilização tem que ser da própria gelatina, né? Então, se ela não atuar de forma correta, ela não vai fazer com que o princípio ativo trabalhe da forma como ele tem que trabalhar. E para isso, aí não é qualquer gelatina, então não existe uma solução padrão no mercado, mas sim produtos diferenciados, como é o caso da nossa família de produtos RXL, que é vendida justamente para esse tipo de produto, com enchimentos críticos, que provocam essas reações de cross-linking. Bom, pelo que você está apresentando aqui para a gente, proteção do ativo e garantia de estabilidade são temas muito sérios e muito importantes. E você me deu alguns caminhos agora, né? Você apresentou alguns caminhos aqui para a gente, mas você pode ser um pouco mais específica? Que soluções reais tem aqui para a indústria hoje? Tá, vamos lá. A gente vem trabalhando, a empresa vem como um todo, já de forma global, trabalhando há vários anos em conceitos que a gente chama de liberação controlada. Então, são tecnologias, né, que nós chamamos de redução de cross-linking, e depois tem um outro caminho que a gente vai ter o inverso. A gente também já trabalha com uma solução de gelatina entérica, aquela que não dissolve, mas para essa questão de estabilidade, né, mais ligada à questão dos suplementos, nós temos uma família de produtos que garante que esse cross-link seja evitado durante esse período de estabilidade.
Então, como eu falei, é uma tecnologia bem específica, é patenteada pela Gelita globalmente, e ela tem ali alguns componentes, algumas diferenciações no processo que acabam implicando numa não reatividade entre essas cadeias ramificadas, né, que eu falei, e assim não vai formar esse crosslink, não vai deixar essa gelatina insolúvel. Então, na verdade, é uma família de produtos que a gente vem aí desenvolvendo. Então, teve o produto da primeira geração, que a gente chama de RXL. Ela tem um tempo, digamos, ela aguenta um tempo bem definido, que cumpre, inclusive, com a legislação, as legislações mais restritas, como a questão da condição brasileira, tá? Para estabilidade. Então, ela evita esse aumento da cadeia e faz com que o princípio ativo seja liberado da forma adequada. Tem um segundo produto que promove uma liberação ainda um pouco mais rápida. Então, se a gente tem um ativo ainda um pouco mais crítico, um pouco mais reativo, essa gelatina ela vai proporcionar uma liberação ainda mais rápida do que a primeira. E temos um terceiro produto, então uma família, nesse caso, né, de liberação rápida, de 3 produtos, um pouquinho mais rápido do que o outro. Então, a gente vai indo aí para uma criticidade de ativos ou para as condições mais críticas de temperatura e umidade, por exemplo, como eu mencionei o fato do Brasil, né, o caso do Brasil de ser essa zona 4B. Então, muito em função dessa combinação de formulação, de ativo, de condição, de armazenamento, transporte, etc., a gente teria essas 3 soluções, tá? E como eu falei de caminhos, né, de liberação controlada, né, diferentes velocidades, a gente também tem um desenvolvimento no lado contrário, que é de uma gelatina para cápsula entérica, que ela não vai liberar no estômago, mas vai segurar essa estrutura e vai liberar só no intestino. Então, para outros tipos de suplemento, por exemplo, né, então a gente está falando, por exemplo, de um óleo de peixe, que ninguém quer sentir o refluxo, né, o retrogosto, essa gelatina já seria adequada. Então, ela, ao mesmo tempo que ela resiste no estômago e vai liberar o princípio ativo dela lá no intestino, se a gente colocar esse produto nesse teste de estabilidade, ela vai garantir a estabilidade também. Então, depois dos 6 meses, ou enfim, de um ano, em outro tipo de estudo, ela vai garantir a liberação do ativo da mesma forma. Tá? Então, são algumas soluções de famílias de produto que aí a gente adequa para cada tipo de produto, de enchimento, de condição climática, etc. Denise, sensacional. Queria agradecer muito a tua presença aqui no Conversa de Mercado e deixo portas abertas para a gente, enfim, evoluir com esse tema em outras oportunidades. Muito obrigada mesmo. Tá bom, obrigada a vocês. E todos vocês que nos acompanham, gostaram, podem deixar seus comentários aqui. E na próxima semana, mais um conteúdo para vocês. Até lá!